seria importante hoje, muitas vezes, é o que ele também fala, que é a água. Coisa importante para a sobrevivência do ser humano. Então Jesus tinha muitas parábolas que eram coisas importantes para a sobrevivência do ser humano. Então, como o pão era algo muito importante naquela época, eles roubavam trigo, né? Gideão estava defendendo o trigo, ele se compara, olha, eu sou muito importante, eu sou o pão da vida, né? Aquilo que vocês defendem, aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês correm atrás, eu sou. E quando Jesus fala da água da vida para aquela mulher também, né, samaritana, e ele fala, olha, eu tenho uma água que você nunca mais vai sentir sede, tá bom? Vamos lá. Agora sobre a passagem que nós... Aqui. Já como porta e caminho. São levados a meditar no pastoreio das ovelhas. Depois do pão que vinha da matéria-prima da lavoura, o trigo, temos a atividade pastoril. As ovelhas dependiam do pastor para serem levadas à porta do curral e da proteção contra os depredadores, como lobo, leão ou outras bestas feras. Se Jesus dissesse que era a água, na semelhança do avião de guerra, não transmitiria nenhuma ideia real aos judeus, uma vez que na época ninguém conseguia tal aparelho, né? Imagina se Jesus falasse assim, olha, eu sou uma bomba atômica. Alguém ia saber disso? Não. Né? Eu sou um avião a jato. Então ele usava as expressões para a época do entendimento de quem estava ouvindo e depois de quem estava escrevendo. Tá bom? Aí diz aqui, na escala de importância o avião receberia nota 0, mas o pão, a porta e o caminho nota 10. Nas noites de tempestade no deserto, por exemplo, conhecer bem o caminho era o livramento ao pastor, o peregrino viajante. A luz que na época, como maior descoberta a lamparina de azeite, não ficava atrás de importância, tanto nas casas quanto nos caminhos. Por isso Jesus clareou, falando que ele era o quê? Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, eu vou iluminar seu caminho. Eu vou mostrar o caminho certo para você não se perder. Eu vou mostrar para você como você chegar no seu local devido, como que você vai alcançar a vida eterna. Eu estou iluminando a sua vida a partir de hoje para ter paz. Eu estou iluminando a sua vida para você ser curado. Eu estou iluminando a sua vida como você vai ter saúde. Eu estou iluminando a sua vida como você vai ter cura divina. Eu estou iluminando a sua vida como que você vai ser um obreiro e uma obreira. Então ele fala, eu sou essa luz. Amém? Vamos lá, página 66. Então, aprendemos o que é uma metáfora. Vamos agora aprender o que é uma metonímia. Nomes estranhos, né? O que é metonímia? Designa uma coisa pela outra, ou nome pela causa, tomando o efeito pela causa, ou vice-versa. O autor por sua obra, o tipo pelo significado. Na passagem do rico e Lázaro, no lugar dos mortos, temos exemplos. Na resposta ao rico que viria ver seus irmãos longe daqueles sofrimentos, foi tomada uma causa pelo efeito. Quando ele pede para ele voltar, ele está lá no sofrimento. E ele fala, deixa eu voltar, para falar para eles de quanto eu rever esse lugar. Aí Jesus fala o que para eles? Eles têm? Deus fala o que para eles? Eles têm? Né, eles têm Moisés e os profetas. Está no seio de Abraão, né? Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. Mas Moisés estava lá? Não. Eles têm o que fala de Moisés? Eles têm o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles têm o Moisés. Eles têm os profetas. Eles têm o quê? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eles têm. Porque o Antigo Testamento, ele já existia. Então ele está falando, eles têm. Para que você quer voltar? Ele já tem. Tá bom? Ele está usando aqui justamente a metonímia. Aí diz aqui, Moisés e os profetas indicaram as escrituras, os ensinos da palavra. Aí você vai falar assim, irmãos, naquele exato momento, né, da parábola, Moisés estava andando em Jerusalém, pregando. A pessoa pode ensinar isso errado. Pode ou não pode? Irmão, quando Jesus estava falando isso, tinha bem profetas andando lá por Samaria. Eu vou provar para vocês. Aqui, falando Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Aí você, se não tiver conhecimento, quem não está sentado não tem conhecimento, vai o quê? Acreditar. É mesmo, né? Está escrito. Eu nunca prestei atenção nisso. Vamos lá.
Outra passagem semelhante. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é propriamente o sangue, literalmente, mas a obra da redenção, do sacrifício de Cristo. Ao derramar seu sangue na cruz, o sangue foi tomado pelo todo. Não é que todo mundo que aceita Jesus vem uma gotinha de sangue na cabeça. Eu vejo de vez em quando alguns irmãos até orando, é até uma oração bonita. Bota uma gotinha no teu sangue. Eu falei, Jesus já está com anemia. Não é? Uma gotinha no teu sangue na minha cabeça. Uma gotinha no teu sangue na minha boca. Né? Eu não sei qual é o pensamento dos irmãos quando falam isso. Se é no sentido literal, né? Ou se é no sentido figurado. Mas quando você lê essa passagem, você está vendo justamente o efeito pela causa. Tá bom? Quando Pedro tenta impedir que Jesus lave os seus pés, o Senhor repreende dizendo, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aqui temos outra figura de linguagem chamada metonímia. Quando Pedro diz que não quer que o Senhor lave seus pés, reconhecendo ser servo e Cristo Senhor, Jesus devolve-lhe como resposta o ensinamento da lavagem do corpo, alma e espírito. Entretanto, o Senhor falava do que é espiritual e não do material. Conforme entenderam o apóstolo, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Então, esse simbolismo aqui está justamente falando da pessoa ser totalmente limpa, restaurada, santificada, transformada. Senão, a gente vai começar a fazer culto de tomar banho. Irmão, olha, culto de libertação, 7 chuveirada, tá bom? Lá no auditório, né? Lá no refeitório, né? O culto do banho. Tá bom? Mas existem pessoas ainda, para quem não sabe, que ainda usa esse lava-pés, mas não como isso aqui mais, mas só como sinal de humildade. Né? Eu sou seu servo e eu vim aqui lavar seus pés, que é o chamado lava-pés, mas como simbolismo também de humildade. Só um símbolo, mas muitas vezes a gente tem que saber se o coração está humilde, né? Que não adianta uma prática se na verdade eu não sou uma pessoa humilde dentro no meu interior. Eu sou soberbo, então não adianta lavar pé de ninguém. Mas nesse dia aqui, Jesus estava dando um ensino de humildade, de servir, né? E de ser totalmente restaurado por dentro e por fora. Nos versículos seguintes, Jesus esclarece o significado afirmando, olha só o que ele fala. Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo ele está limpo. Se for literal, a pessoa fala, ó, irmão, a partir de hoje a gente só precisa só lavar os pés. Não precisa mais tomar banho não. Tá bom? Tá aqui na Bíblia, no literal, ele pode falar. Aí a pessoa que lá, nossa, irmão, eu tomava banho à toa. Jesus já falou que eu estou limpo. Tá vendo? Vocês ficam com esse negócio de mandar a gente tomar banho. Então eu tenho que ter cuidado com a interpretação. Ele diz mais aqui, ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos, tá vendo? Quer dizer, nem todos estão libertos. Então a sujeira que fala aqui é o pecado, é a carnalidade, é a falta de santificação. E esse lavar todo o corpo, já estás limpo, é pela palavra. E quando Jesus fala, você já está limpo, né? Eu estou lavando o seu pé para mostrar que nós somos servos. Estamos aqui para servir uns aos outros. Estamos aqui para mostrar que o maior serve o menor. É assim. Aí diz mais, ele falava de Judas, que havia de trair. A sujeira de Judas não era do corpo material, mas da alma espiritual. Em João 15,3 fica mais claro, quando ele diz, vós já estáis limpos pela que vos tenho falado, pela palavra que vos tenho falado, tá vendo? Quer dizer, vocês estão limpos pela palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que purifica, é a palavra que restaura. Por isso que é importante. A palavra é considerada como que limpa, a palavra é considerada como aquela que ilumina, né? Eu não vou dar sequência no Sinédrio aqui, porque ele é grande, ele vai até a outra página. Então, o que nós temos que aprender nessa matéria de hermenêutica, que parece ser bem chatinha, mas de grande importância, porque é isso que é a regra geral na pregação do Evangelho. Né? Eu já citei para vocês aqui coisas que eu já ouvi nessa vida, para justificar, né? Doutrinas, é melhor falar o quê, irmão?
não está na Bíblia, mas a ordem nossa é você não cortar cabelo. Só isso, tá bom? São regras, tá? Olha, não está na Bíblia, mas a partir de hoje você vai ter que usar saia e vestido, ok? Porque a roupa de mulher em determinados países são diferentes. São ou não são? Por exemplo, como é que é a diferença da roupa do índio? Tem índios cristãos, sim ou não? Quantas vezes eu boto vídeos do Gerson Félix fazendo congressos entre os índios? A roupa deles é pintar o corpo. Aí ele bota um negocinho lá que mandaram ele botar, mas senão ele estava pelado mesmo. E as mulheres ainda entram com os seios para fora, né? A diferença muitas vezes está na pintura. Se você vai para outros países, por exemplo, nos países lá do Oriente, tanto homens quanto mulheres usam o quê? Vestidão. Qual a diferença do vestidão de um para o outro? Entenderam? Então, as culturas, existe uma matéria chamada tipologia também. Existe a gente conseguir ler. Tem um livro muito bom que eu li, antigo, eu esqueci o nome desse livro, da CPAD, que fala sobre tradições e culturas, né? Essas coisas. Então tem que ter muito cuidado e cautela. Eu já contei um fato, eu conto sempre esse fato no curso de missiologia. A nossa igreja tem um curso chamado missiologia. Tem uma parte que fala sobre uns missionários que foram evangelizar alguns índios. E eles cismaram que as índias tinham que botar blusa para não mostrar os seios. Não é? E de tanto convencer as índias, né, elas aceitaram botar a blusa. Aí quando foi para o culto, o engraçado é que elas botaram a blusa, mas fizeram 2 buracos na blusa para o seio ficar para fora. Aí que ele foi descobrir que só tapava seio a índia que era prostituta. Entendeu? Que ela não podia tapar seio. Aí ele feriu até uma cultura indígena. Entenderam? Então eu costumo dizer que se a cultura não fere a Bíblia, deixa o povo. Se a cultura ferir a Bíblia, por exemplo, existem países que o homem pode ter várias esposas, feriu a Bíblia. Aí é pecado. Mas se a cultura não fere a Bíblia, se lá eles estão acostumados a pintar o corpo de vermelho, deixa. É a cultura deles. Eu não tenho que levar minha cultura brasileira para país nenhum, tenho. É por isso que o missionário, quando ele sai do país dele, ele tira a cultura brasileira e ele vai se aculturar. É por isso que alguns missionários, quando chegam aqui, eles botam a roupa de lá, não bota? A gente acha até engraçado, né? Parece até fantasia, mas não é não. Lembra quando algum missionário vieram da Albânia e falou assim, essa roupa aqui é roupa de gala. O que é roupa de gala? Roupa especial. A gente fica... Entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção quando estiver lendo Bíblia, irmãos. Quando estiver fazendo a hermenêutica, quando você estiver fazendo a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical, quando você vai ler livro, quem você está ouvindo, teve dúvidas, anota, grava o que está ouvindo no celular também, para depois ouvir melhor. Não sai compartilhando tudo que você lê. Não sai compartilhando pregações que você não tem certeza. Não compartilhem nada. Leiam, meditem, busquem. Hoje, por exemplo, pedi para a diaconisa Carol guardar na biblioteca. Quantos livros eu te dei para você botar na biblioteca hoje? Mais 2 que eu li. Já estou com outro lá lendo, buscando conhecimento. Tá bom? Eu preciso, para provar que tem conhecimento, para a igreja, não preciso ter o diploma, mas dependendo para onde eu for, eu tenho que provar ter um diploma. Só isso. Mas ao abrir a boca, as pessoas vão saber se eu tenho conhecimento ou não. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma manhã de ensino, por mais uma instrução dada, ó Pai, principalmente nessa matéria de hermenêutica. Dá-nos graça e sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode encerrar.